olhos viram, tribulações deste tempo presente não se comparam. Mateus capítulo 19. Olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico hoje, do livro de Mateus, capítulo 19. Como sempre, eu quero pedir gentilmente para você que dê uma lida, versículo por versículo, de Mateus 19 e medite bastante. E depois volta aqui no vídeo e confere nossos pensamentos, comentários e impressões. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jeremias também, no capítulo 32, ali o rei questiona: por que você fala desse jeito, Jeremias? Por que você profetiza essas coisas? Porque Jeremias estava profetizando algo que não era popular, que não era o que os outros falsos profetas profetizavam falsamente, mas era de agrado do rei. Jeremias não. Jeremias profetizava a verdade. Ele profetizava o que Deus, o Senhor, falou. E não era popular. E o rei falou: por que você fala assim? E quem sabe quando a gente lê ou ensina algumas coisas, as pessoas digam: mas por que fala isso? Nós estamos no século, nós estamos em outro tempo, mas irmãos, a família é algo muito antigo, Que as pessoas falam que os princípios da palavra de Deus são chamados conservadores, mas a família que eles chamam, entre aspas, moderna, não tem nada de moderno. Um exemplo é o homossexualismo, que já vai de tantos anos na antiguidade, Sodoma, Gomorra, e a violência, o divórcio, então, é antigo demais, e as pessoas dizem que isso é atual, contemporâneo, para se viver nos dias, mas é mais um engano, mais uma falácia, mais uma ilusão do inimigo, que ele ilude as mentes, ilude os corações, e está mais do que na hora de nós, enquanto igreja, despertar. A palavra do Senhor fala, Desperta, desperta. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, fala aos Efésios, já está na hora de despertar do sono, despertar para a verdade, despertar para viver a vida que o Senhor Jesus ensinou e Ele quer que nós vivamos. A graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os povos, Ele quer que a gente ame, respeite as pessoas do jeito que elas são. Mas uma vez que a pessoa recebe essa graça, ela tem ao seu dispor o poder de ser chamado filho de Deus e de andar de acordo com a palavra do Senhor. E é isso que quer dizer: Cristo é tudo em todos, porque através de Cristo, pela fé, nós podemos viver os princípios da palavra do Senhor. E nós devemos sim amar e respeitar a todos, mas não tolerar os comportamentos. O que a palavra diz muitas vezes, que ele tem contra muitos que toleram Jezabel, toleram algum comportamento que não é agradável ao Senhor. Uma moça me questionou uma vez que eu estava ensinando sobre os princípios de Deus para o jovem, para o homem, para a mulher. Ela falou: mas a gente não pode julgar. Eu tenho um amigo, diz ela, um amigo gay que eu amo muito. E eu falei para ela: nós não estamos julgando, estamos amando, porque ao ensinar a palavra, estamos mostrando para ele que é um outro caminho. E se nós verdadeiramente amamos um amigo ou uma amiga, um filho, uma filha, nós vamos ensinar que a palavra de Deus mostra que nós devemos rejeitar uns comportamentos e andar segundo outro comportamento, que é a palavra de Deus. E também nós temos que dizer que existem consequências
para os nossos atos, por mais que seja popular, por mais que agrade, por mais que seja, entre aspas, politicamente correto e para alguns seja moderno. Isso vai acarretar consequência. E os que andarem no bem vão colher o fruto do bem. E os que andarem conforme o que não é a palavra de Deus, também vão colher. Por isso, se nós amamos alguém, o nosso amor vai fazer com que nós corrijamos aquela pessoa e disciplinemos, mostremos a verdade. O Senhor diz na sua palavra: eu castigo e corrijo e disciplino a todos quanto eu amo. Então, amar é falar a verdade e ensinar o caminho do reino dos céus. E é isso que Jesus está fazendo aqui, neste capítulo 19, ensinando o padrão do reino dos céus. Nesse capítulo 19, a gente vai ver que Jesus dá uma importância enorme ao ensino. E ele vai ensinar, neste capítulo, assuntos preciosos da vida, que é o casamento, o divórcio, as riquezas, o celibato, o discipulado. Tudo isso neste capítulo 19. Muito ensinamento para nós, né? O apóstolo Paulo falou que as coisas foram escritas para o nosso proveito. E na palavra do Senhor, ele deixou registrada para a gente saber que existe sim um padrão de vida, existe sim algo que a gente deve seguir para ser abençoado, para refletir a imagem de Jesus e viver na prática a vida, né, do reino dos céus, como o Senhor quer, como Ele deseja e como Ele ensina. Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de uma mulher por qualquer motivo? Vocês não leram que, Ele respondeu: no princípio, o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne? Queridos, vocês verem aqui no versículo 1 como Jesus e os discípulos vão trabalhando, né? Eles estavam fazendo discursos ali na Galileia, aí eles foram para os confins da Judéia, ali além do Rio Jordão, e muitas multidões seguindo. E Jesus curando, fazendo a obra de Deus do reino dos céus, curando aquelas pessoas. E Jesus ali trabalhando, curando os enfermos. Quem chega? Eles, os fariseus, para tumultuar, para querer denegrir a imagem de Jesus, envergonhar o Senhor Jesus, o que era. Assim, o que eles ocupavam o tempo deles, como eles poderiam prejudicar o Senhor Jesus, e foram jogar uma palavra, uma pergunta para polêmica, já que é para tumultuar ali. E eles perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Abandonar, divorciar, rejeitar, né? E Jesus respondeu. Jesus sabia a intenção e tudo, mas Jesus respondeu: vocês não leram? Olha só a importância de ler. Jesus falou: vocês não leram que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Olha aí, olha aí. Deus fez homem e mulher. Jesus ensinou, então é assim. Ele fez homem e mulher. E no versículo 3, ele fala: portanto, deixará o homem pai e mãe
e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Um outro princípio eterno da palavra do Senhor. E o Senhor Jesus, no versículo 6, diz: então, o que Deus juntou, não separe o homem. Olha só quantas coisas o Senhor falou que hoje em dia dá o maior bafafá. Existe homem e mulher. O Senhor mandou o homem deixar a sua casa, se unir a uma mulher, e serão dois uma carne. E que Deus uniu, não separe. Muito simples assim. E aí eles continuaram alfinetando. Então, por que Moisés mandou dar a carta de divórcio e repudiar, despachar a mulher? E Jesus falou, deu o motivo, né? Por quê? Por causa da dureza dos seus corações. Mas, ao princípio, não foi assim. E olha quanto ensinamento tem aí sobre o casamento, sobre o divórcio. Jesus falando. Agora o Senhor falou. Aqui ele esperou. Eu vos digo, agora não é Moisés. Eu, Jesus, o Filho de Deus. Que quem repudiar a sua mulher por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Jesus é quem falou, né? Então é assim. Quer as pessoas gostem, quer não. E os discípulos, então, chegaram numa conclusão aqui. Então é melhor nem casar. Mas Jesus falou, olha, se não casar, tem outra coisa. Nem todo mundo pode receber essa palavra de celibato, né? Que não casar significa ficar numa vida, segundo o padrão de Jesus, né? Estar solteiro, uma vida sem relacionamento sexual, uma vida de celibato, e não sendo assim, a pessoa está em pecado do mesmo jeito. Não era só não casar, né? Para não adulterar. Então, o Senhor Jesus aqui dá uns ensinamentos que não é fácil. Aqui o Senhor falou, nem todos podem receber essa palavra, só a quem for concedido. Nem todo mundo consegue ficar solteiro, como ele falou que há eunucos, tal. Existem pessoas que conseguem, mas nem todo mundo. Então, esses são os ensinamentos do reino dos céus. Lembra no capítulo 18, que o Senhor Jesus pegou uma criancinha e colocou no meio ali dos discípulos, porque ele estava com a mente deles querendo saber quem era o maior e tal, e Jesus usou uma criancinha. E não deu a entender que eles compreenderam a lição. Novamente, aqui, algumas criancinhas foram levadas até Jesus para Jesus orar por elas, pôr a mão, né, abençoar, fazer imposição de mãos. Imagina você, se Jesus está ali, se você não vai levar seu filho, seu sobrinho, seu neto para Jesus abençoar. E é isso que aquelas pessoas estavam fazendo, levavam as criancinhas. Mas os discípulos impediam as crianças de chegar perto de Jesus, repreendiam, davam bronca, falavam, não, sai fora, vai para lá. Não estando no mesmo foco,
na mesma sintonia de pensamento do Senhor Jesus. Como já no capítulo 18, o Senhor Jesus usou ali aquela criança para dar uma lição. Mais uma vez, o Senhor Jesus falou para eles: pode deixar as criancinhas vir a mim, não atrapalha não. Olha aí o amor de Jesus pelas criancinhas. E aí ele falou: das tais é o reino dos céus. Falou de novo, porque ele já tinha falado no 18, se não for igual uma criança no seu coração, não vai nem entrar no reino dos céus. E ele está querendo saber quem vai ser o maior. E aqui de novo, o Senhor falou: olha, o reino dos céus é delas, das criancinhas pequenas, inocentes. E colocou a mão, impôs as mãos, abençoou aquelas criancinhas, né? Imagina a alegria das crianças e dos pais ao receber aquela bênção. E olha, as crianças não tinham medo de Jesus. Jesus, uma pessoa que as criancinhas queriam ficar perto dele. Ele tinha, sim, claro, um coração cheio de amor, coração aberto para as criancinhas. Que coisa linda, não é? E aí Jesus, tendo imposto a sua mão sobre as criancinhas, saiu dali. E agora, olha aí. Agora saiu da parte kids, infantil, e foi para a parte teen, né, youth, da juventude. Hoje em dia, os jovens, eles estão conseguindo grande, repercussão, eles conseguem adquirir grandes riquezas, especialmente na área da internet. Tem muitas crianças que ficaram milionárias, jovens, youtubers, e esses donos, né, dessas mídias sociais, que são jovens, né, agora já estão um pouquinho mais de idade, mas quando eles iniciaram, eles eram bem jovens, e eles conseguiram uma riqueza muito grande, muito rápido e ainda muito novos. Não que eles herdaram dos seus pais, que eles mesmos adquiriram. Você vê esses donos das Big Techs hoje querem se tornar ditadores de uma narrativa da nova ordem que é contrária à palavra de Deus, muitas vezes cortando, muitas vezes bloqueando os assuntos de Deus, dos conservadores, assuntos da palavra do Senhor. Tanto é, recentemente, uma política americana, postou no Twitter: Feliz Páscoa, ele ressuscitou, e ela foi bloqueada porque estava contrária às políticas da mídia. E hoje em dia eles estão censurando e deixando apenas aquilo que eles acham que é o correto. E neste momento que esse jovem, a Bíblia diz que ele era jovem, que ele era líder, mas ele foi procurar Jesus para perguntar. Ele começou assim: bom mestre. Bom mestre era como aquele tempo se referiam às pessoas entendidas, aos rabinos, né, daquela época. Então, ele falou: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Mas se você ler depois todo o contexto, você vai entender. Aparentemente, ele estava querendo uma reafirmação para ele mesmo de como ele era sensacional e como ele fazia as coisas certas. Então, ele queria ouvir da boca do melhor do próprio Senhor Jesus. E Jesus, conhecedor de todas as coisas, falou: por que me chamas bom? Não há bom senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, olha só, se queres entrar na vida, Jesus falou para ele: guarda os mandamentos.
E aí ele perguntou para Jesus quais. Jesus falou: não matarás, não cometerás adultério, olha aí. Jesus repetindo, né? Não furtarás. Então, as leis de Deus referente à sociedade, à família, ao relacionamento de casamento, ao relacionamento da vida do trabalho, financeira, que não é para roubar. Na vida, não dirás falso testemunho. Na vida comum do dia a dia, da sociedade e na vida familiar. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem respondeu: tudo isso eu faço desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Uma coisa que você vê aqui, que se você pergunta, Jesus responde, né? Na palavra de Deus fala: clama a mim e responder-te-ei. Às vezes a pessoa fala: o que eu fiz para merecer? Aí Jesus respondeu: sim. E essa resposta chocou aquele jovem, entristeceu aquele jovem. Nem todo mundo que procura Jesus quer realmente fazer o que ele diz. Enquanto está agradando, enquanto a gente concorda, enquanto é o que a gente quer, o que a gente acha certo, a gente vai fazendo pela conveniência. Mas quando Jesus diz algo que a pessoa não quer fazer, ele não era o mestre, ele não era o bom mestre, mas ele falou algo que esse jovem, olha só o que ele falou: se queres ser perfeito, quer dizer completo, se você quer estar realmente no destino da vida eterna, que não é o que ele tinha perguntado, o que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? Então, olha só, ele estava fazendo muita coisa boa, mas não, aquilo lá não garantia para ele a vida eterna. Nós sabemos que nós temos a vida eterna, não pelas nossas obras, né? Isso está bem claro. Pela graça que nós somos salvos, é pela obra de Jesus por nós na cruz, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas uma vez que você crê em Jesus, existem as atitudes que vão nos levar à vida eterna, uma vez que você já ganhou pela graça. Porque você vê mesmo em Mateus 7, o Senhor Jesus falando ali, que muitos naquele dia vão falar para ele: mas Senhor, nós não profetizávamos, nós não fazíamos isso, expulsava demônio em teu nome. E o Senhor falou que vai dizer: afasta-te de mim, você que pratica iniquidade, eu nunca conheci você. Então, você vê que uma vez que você recebeu essa graça, há algo que nós temos que plantar para colher o bem do Senhor Jesus. Isso está bem claro nos evangelhos e nessa parte aqui dessa consulta que esse jovem rico, muito rico, diz, né, em outros locais dos evangelhos, que ele era uma pessoa que tinha domínio, né, uma pessoa, não sei, talvez um empresário, governador, uma pessoa, embora jovem, ele tinha uma posição e riqueza, muita riqueza. Ele falou assim: se você quer ser completo, perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Quando eu estava lendo isso, eu pensei: o Senhor está fazendo uma proposta para esse jovem de ser um discípulo, um seguidor dele. Estava oferecendo um galardão, um tesouro no céu, que não se compara com nada que se tem na terra em valor. Valor daquilo que está no céu, além de não ser
corruptível, né? Que Jesus mesmo falou, não junte tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, mas tesouros no céu, onde lá não chega a traça, não chega a desvalorização, não chega o ladrão. Um valor eterno, um investimento bem mais rentável, o maior e melhor investimento que aquele jovem ou qualquer um de nós pode fazer, ter um tesouro no céu. E essa oferta é irrecusável. Na terra, talvez, ia perder a glória, a fama, o dinheiro. Mas eternamente ia ser rico, ia ser famoso e ia ter. Assim, eu imagino, talvez, que o Senhor Jesus estava pensando nesse jovem para ficar no lugar de Judas Iscariotes. Isso me passou assim na cabeça. Eu não estou dizendo que mas eu estou só compartilhando. Quando eu li isso, o Senhor Jesus viu naquele jovem um potencial grande, enorme para a obra, né? Vem, me segue. Vem, me segue. O mesmo Senhor Jesus diz para nós, vem, me segue. Mas você vai perceber que ele perguntou para Jesus, mas ele não gostou da resposta e ele se retirou triste, diz a palavra, porque ele possuía muitas propriedades, então devia ser bem, bem rico. Olha, muitas vezes a gente pergunta as coisas para Jesus, vai até na igreja, mas aí ouve uma palavra que você não gosta e sai, e continua a vida do jeito que a pessoa quer. Eu penso comigo, talvez, se ele realmente quisesse, decidisse entregar, talvez o Senhor falasse, não precisa, você já mostrou que não tem apego. Como ele fez com Abraão, ele pediu algo, filho para Abraão, mas depois, quando ele viu que Abraão realmente daria o seu filho para ele, ele falou, não é para fazer isso. Quem sabe? Mas esse jovem perdeu ali a oportunidade da salvação, a oportunidade de ter um contato diário com Jesus, de seguir Jesus e perdeu o tesouro no céu. Ele não tem noção quanto mais precioso é este tesouro no céu do que o que ele tinha nessa terra, que ele teria que abrir mão para ter a vida eterna. Então, aqui nós temos sim que renunciar a algumas coisas. No caso desse jovem, eram as riquezas. Jesus explicou em outro momento, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Ou serve a Deus ou serve as riquezas. Então, para muitas pessoas a riqueza é o seu Deus, é a sua religião, é o seu tudo. É a vida deles. Para a riqueza eles vivem, para a riqueza eles morrem. E pela riqueza eles passam a eternidade no inferno porque rejeitam a vida, o tesouro no céu. E esse jovem perdeu então a oportunidade de entrar na vida eterna. Quanto você quer entrar na vida eterna? Quanto eu quero entrar na vida eterna? Quanto você está disposto a renunciar? Muitas pessoas têm que renunciar a amantes, renunciar uma vida corrupta, né? Dizer não para o roubo, para a corrupção, para a falta de ética. Alguns empregos realmente não condizem, algumas posições em que as pessoas usam de suborno, né? Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, ele foi o contrário desse jovem. Ele falou, olha, eu vou devolver tudo que eu roubei a alguém, eu quero. Ele falou, vou devolver muitas vezes mais, eu quero ficar com Jesus, eu quero a salvação. Diferente desse jovem, porque ele não tem a vida eterna, porque ele falou, bom mestre, para Jesus. Mas o que Jesus ensinou, ele não acatou. Quantas pessoas preferem a sua vida de prazer, não quer renunciar nada pela vida eterna, quer continuar o jeito que ele acha que ele
pensa, que Ele gosta. Muitas vezes temos que renunciar, sair até de onde a gente mora. Como Abraão, o Senhor Jesus mandou, sair e ir para outro lugar. Muitas vezes temos que tomar algumas atitudes. E o Senhor Jesus vai falar para você, se você, como esse jovem, quer saber o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna. Mas não faça como ele. Se retire e continue tudo igual, mesmo que ele tenha ficado triste. Faça como Zaqueu. Receba Jesus, mude de vida, conserte o que tem que consertar. Segue a Jesus. Segue Jesus, né? Olha, Jesus aqui fez essa proposta, me segue, me segue. E ele falou não para Jesus. Aí Jesus falou para os seus discípulos, olha, eu vou falar para vocês, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Olha só, Jesus falando do reino. Olha como ele enfatiza. As crianças, a elas pertence o reino dos céus. Aqui, ele está falando dos ricos. E ele falou, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Algumas pessoas dizem que uma agulha era uma passagem que tinha lá em Jerusalém, assim, tipo um portãozinho, mas que era muito baixinho. Então, o camelo, para passar, ele tinha que se abaixar e não podia passar com a carga, com a bagagem. Tinha que tirar tudo que estava no carneiro, no camelo, não é carneiro, é camelo, aquele animal, né, que faz transporte lá. E se diz assim, né, que tem que tirar toda a bagagem. Aí ficava só o camelo, e o camelo conseguia passar ali apertadinho, mas era difícil. Então, algumas pessoas dizem que era isso que o Senhor estava se referindo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Os ricos é difícil, não é impossível, né? Mas o Senhor falou, é difícil. Você viu o camelo para passar, ele tinha que tirar o que estava. Então, muitas vezes o rico tem que tirar aquele orgulho, tirar a soberba, aquele poder de manipulação que ele gosta, tantas coisas. O amor ao dinheiro, diz a palavra, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, não a riqueza em si, mas quando a pessoa faz da riqueza o seu mamão, o seu Deus. Idolatria, idolatrando o dinheiro passa a ser o Senhor da sua vida. E para a gente entrar no reino dos céus, o nosso Senhor tem que ser o Senhor Jesus, né? Mas aí os discípulos se admiraram de novo e falaram em quem então pode se salvar. Eles já estavam admirados com os ensinamentos que Jesus falou do casamento. Mas olha o que Jesus falou. É o que a gente vai pegar para mim, para você. A pessoa pensa, é muito difícil aquele fulano se converter, aquela fulana, abandonar essa vida, abandonar a droga, abandonar os seus relacionamentos inadequados, os seus costumes, os seus vícios, pornografia, coisas que ele gosta que não condiz com as coisas de Deus. Mas Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então você vê que os discípulos ainda estavam pensando de forma muito lógica, muito humana. Jesus estava ensinando os princípios do reino dos céus, que tem que ser alcançados pela fé através da graça de estar em Cristo Jesus. E então Pedro, tomando a palavra, sempre ele, né? Pedro falou, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? O que a gente ganha com isso? Então é claro que ele estava fazendo alusão àquele jovem que não deixou nada e não seguiu Jesus. Mas eles abandonaram
o trabalho, abandonaram as coisas que eles gostavam, que eles faziam, largaram tudo. E atenderam, disseram sim para Jesus, né? Mas olha aí, é o que eu fiquei pensando, o que que aquele jovem rico perdeu. Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Era aquilo lá que aquele jovem achava que queria, né? Mas não quis pagar o preço. O preço era vender tudo o que tinha, dar aos pobres, seguir Jesus. Ele não tinha noção, penso eu, do que ele estava trocando. Algo que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração de homem algum. O que Deus tem preparado para mim, para você, para aqueles que o amam. Se você vê nessa terra, querido, tantas coisas lindas, boas, agradáveis, que foi Deus que criou o mar, Deus que criou as coisas boas dessa terra. Mas quanto mais Ele preparou coisas muito, muito superiores que nós nem conhecemos para aquele que herdar a vida eterna. Por isso, agora ele vai entrar, né, em outro ensinamento, que os últimos serão os primeiros serão os últimos, e isso vai ficar para o Mateus 20. Mas o Senhor hoje faz para mim e para você essa proposta. Renuncia àquilo que não é do agrado de Deus. Segue a Jesus. Pense nessas coisas. Deus te abençoe. Até sexta-feira que vem. Muita paz. As tribulações